tenho usado essa série de mensagens na ceia, para a gente ver um pouquinho sobre 1 Tessalonicenses, então você pode abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. E eu queria orar, para a gente começar. Senhor, obrigado, Pai, por esse dia, que a gente pode estar aqui reunidos para engrandecer o Senhor, reconhecer que o Senhor é digno, que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso, reconhecer o que o Senhor tem feito na nossa vida, o que o Senhor fez através do sacrifício de Cristo, e nós te louvamos por isso. E eu quero reconhecer a minha dependência de poder expor a Tua palavra de maneira clara e correta, Deus. Eu preciso do Senhor. E também eu entendo que cada um aqui precisa do Senhor também para compreender o que vai ser dito e para a gente poder relacionar essas coisas com a nossa vida, Pai. E por isso eu peço também, Deus, que o Senhor possa, com o Teu Espírito, estar agindo nesse tempo. Nós precisamos disso também, Pai. E é o que eu peço e oro e agradeço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem. Quando a gente viu o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, nós vimos que uma igreja bem-sucedida é uma igreja que segue o exemplo do discipulado, gerando discípulos que fazem discípulos, ok? E a ideia de hoje é a gente continuar no capítulo 2, mas antes disso eu queria recomendar a você a autobiografia do pastor Bill, tá bom? Vocês vão entender por que eu estou falando desse livro, que é Quem? Eu? Deus, o Senhor está falando comigo. Então, é muito bom esse livro, a gente está lendo com as meninas, e tem muita coisa boa sobre como ele, inclusive, trabalhou aqui em Campinas para começar a nossa igreja. E o que mais me chamou a atenção, na verdade é algo que não está no livro, mas ainda assim vale a pena você ler o livro, é quando o Bill conta que quando ele chegou em Campinas, eles começaram a servir aqui, ele recebeu uma ameaça de ter a sua reputação destruída, porque afinal isso não é novo, né? Aqui hoje é feito online, mas ele recebeu uma ameaça de uma pessoa que falou assim, vou acabar com a tua reputação na cidade, ao que ele respondeu, só se Deus permitir. Então, muita coragem envolvida no pastor Bill e também o pastor Calvin no processo de plantação dessa igreja. E em 1 Tessalonicenses 2, 1 a 12, a gente pode ver dois aspectos da plantação de uma igreja, tanto ensino como testemunho ou procedimento. E depois Paulo vai falar ainda do ambiente de resistência à pregação e plantação de uma igreja. E hoje eu quero começar a falar sobre a parte do ensino, em 1 Tessalonicenses 2, versículos 1 a 6, que diz o seguinte: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos. Não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos, disso Deus é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Muito bem, eu creio que esse texto nos mostra que uma igreja bem-sucedida, ela é fundamentada no ensino frutífero, corajoso e fiel da palavra de Deus. E nós vemos três características nesse texto sobre o ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida, ou seja, uma igreja de discípulos que fazem discípulos. E a primeira característica que nós vemos aqui
do ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida é um ensino frutífero, um ensino que dá fruto. O capítulo 1 termina assim, a partir do versículo 8, eu vou ler aí, final do versículo 8, ele diz: o resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. E ele continua: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Alguns comentários dizem que é possível que Paulo esteja aqui defendendo o seu ministério e da sua equipe ministerial, da sua equipe missionária ali, de acusações de judeus, que também queriam destruir a reputação do apóstolo Paulo e da sua equipe, mas Paulo, ele vai mostrar que justamente o que aconteceu àqueles irmãos, o que eles experimentaram, o que eles observaram, era exatamente uma resposta a essas acusações. Ele começa explicando isso, né? Porque vós, irmãos, sabeis. Paulo, então, ele explica que aquela igreja, ela era bem-sucedida, ou seja, era uma igreja que se tornaram discípulos, que fazem discípulos, que acolheram o evangelho, que convence, que transforma, que frutifica e multiplica. E isso aconteceu por algo que eles observaram, algo que eles sabiam, algo que eles estavam experimentando na sua própria vida. Interessante que esse mesmo verbo, ele é usado ali no capítulo 1, versículo 4, quando diz: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Então, no capítulo 1, Paulo usa esse verbo para dizer que ele reconhecia, que ele observava, e também a sua equipe de ministério observava naqueles irmãos, que eles realmente eram eleitos. E agora ele está usando essa mesma palavra, reconhecer, para falar para eles: ó, vocês também reconhecem algo, vocês também percebem alguma coisa, vocês também experimentam algo na vida de vocês. E experimentam o quê? Experimentam o fato de que a nossa estada entre vós não foi infrutífera. Essa palavra estada, ou que vem de estadia, né? Ela também pode ser traduzida como a entrada que nós tivemos, né? A entrada entre vós. Ela também é usada no capítulo 1, no versículo 9, quando ele fala: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco. E eu creio que aqui tem tanto o sentido de entrar em algum lugar, não, ou entrar no meio daqueles irmãos, mas também tem um sentido de aceitação. Você pode entrar em um lugar e ser expulso, não é verdade? Né? Dependendo do lugar que você tentar entrar, vão falar assim: ó, você não pertence aqui, você não pode entrar aqui. E você tem que sair. Agora, essa palavra entrar que ele usa aqui, ela é usada em Hebreus 10, 19, para dizer o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Por isso eu creio que essa palavra tem um sentido também de aceitação. E por isso eu creio que ela foi traduzida como estadia, ou seja, eles foram recebidos ali. E essa recepção, o que Paulo está falando, é que essa recepção não foi infrutífera, eles não saíram ali de mãos vazias. Ela não foi vazia espiritualmente falando. Todo o esforço que foi colocado ali, desculpe, o frio também me estragou. Todo o esforço e diligência que foi colocado ali teve resultado naqueles irmãos, na vida daqueles irmãos. Algo que a gente pode ver também Paulo falando em 1 Coríntios 15, 58, quando ele diz que o vosso trabalho, que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E o que afinal aqueles colegas de ministério fizeram nessa estadia que foi tão frutífera? Eles ensinaram a palavra. E esse ensino foi frutífero. Esse ensino, ele frutificou na vida daquelas pessoas, como a gente viu no capítulo 1. Agora, tem uma outra característica desse ensino que dá origem a uma igreja bem-sucedida, que é um ensino corajoso. Ele continua dizendo: mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento.
Então Paulo aqui ele faz um flashback, lembrando ali dos eventos narrados em Atos 16. Atos 16 mostra o início da igreja na cidade de Filipos. Então, do versículo 11 a 15, a gente vê ali a conversão de Lídia, primeira conversão em Filipos. E nos versículos 16 a 40, Lucas, escrevendo Atos, ele vai descrever como Paulo, ele liberta uma moça endemoniada, que era uma escrava, e que os donos daquela mulher, que ganhavam dinheiro através das adivinhações que ela fazia, agarraram então Paulo e Silas, porque eles perderam a boquinha deles ali, né? Agarraram Paulo e Silas e lançaram eles na prisão. E lá então eles foram presos, acorrentados, mas ainda assim eles cantavam e testemunhavam a bondade de Deus a tal ponto de que após um grande terremoto que abriu todas as celas, ninguém decidiu fugir. E aí o carcereiro, achando que morreria, creu no Evangelho, ao ver que todos estavam lá e receberam a pregação de Paulo, creu no Evangelho junto com a sua família, e então Paulo e Silas são libertos e saem daquela cidade e vão para outras cidades, então Tessalônica. E é isso que Paulo está descrevendo aqui, como eles foram maltratados e ultrajados, ou seja, como eles sofreram fisicamente e mentalmente. Eles sofreram sofrimentos físicos ali com açoites, com prisão, e também emocionalmente com acusações, julgamento, maledicência, etc. E quando você ler o livro, você vai perceber que o pastor Bill e Nancy também sofreram bastante, sofrimento físico e emocional, antes de vir para cá, com coragem, para se juntar ao Calvin, para começar essa igreja. Mas isso é normal, amados. Isso nada mais é do que o nosso Senhor Jesus sofreu, não é verdade? Em Lucas 18, 31 a 33, Jesus fala: tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Veja, sofrimento físico e humilhação. E Jesus também disse em João 15, 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros, se guardaram minhas palavras, também guardarão a vossa. Interessante, se a primeira promessa é verdade, a segunda também é, né? Se a promessa de que se me perseguiram, vão vos perseguir, é verdade. A promessa de que se guardaram a minha palavra, vão guardar a de vocês, também é verdade. E é isso que Paulo estava experimentando ali. Por isso que ele descreve ali essa estadia não infrutífera, ou seja, uma estadia frutífera em meio aos tessalônicos. O que é descrito em Atos 17, que diz o seguinte, logo depois do que eu comentei ali em Atos 16, ele vai descrever isso aqui. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Sua estadia. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, contudo, soltaram Jason
e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. Então é isso que Paulo, de certa maneira, está lembrando ali em 1 Tessalonicenses 2,2, quando ele diz: apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Eles não saíram de lá para ter algo mais fácil, eles saíram de lá para continuar lutando pelo Evangelho. E eles fizeram isso com coragem e ousadia, ou seja, eles falaram livremente o que eles tinham que falar mesmo. Eu penso quanto o nosso mundo tem usado essa liberdade e firmeza para falar coisas que não são o Evangelho. Mas essa ousadia de Paulo para anunciar o Evangelho de Deus, o que a gente celebra na ceia, a salvação da condenação eterna por meio do sacrifício de Jesus Cristo, e ele fez isso em meio de muita luta. E ele fala que ele fez isso em nosso Deus, ou seja, não era uma coragem própria, mas uma coragem baseada em quem ele estava pregando e quem tinha enviado ele ali. E aqui eu queria chamar a atenção de que nenhum pastor tem autoridade para pregar em si mesmo. Mas mesmo o leigo, mesmo o irmão com menos estudo, mesmo aquela irmã com a fala mais baixa e mansa, se exortar com a palavra de Deus, tem a autoridade de Deus do seu lado. E eu tenho uma terceira característica, que eu não vou falar hoje, por causa do tempo. Mas enfim, uma igreja bem-sucedida, ela é fundamentada no ensino frutífero, corajoso e fiel da palavra de Deus. E eu queria fazer algumas aplicações desses dois primeiros pontos. Primeiro, o ensino de Paulo não foi infrutífero, ele foi acolhido pelas pessoas em Tessalônica. E aqui eu queria pensar como nós, como igreja, temos acolhido o ensino que tem sido dado por pastores e por irmãos que ensinam na nossa igreja. Quanto do ensino da IBNA tem achado fruto na sua vida diária? E quando eu faço essa pergunta, estou fazendo essa pergunta para mim também. Será que no discipulado a gente tem um bom ministério de discipulado? As pessoas são acompanhadas. E será que nesse discipulado você tem aproveitado, por exemplo, a mensagem que o Maurício tem pregado sobre tratando da hipocrisia? Você tem aproveitado esse ensino, inclusive para prestar conta ali no discipulado? Será que você tem pensado nas coisas que você tem aprendido no seu devocional diário? Isso tem alimentado o seu devocional diário? O que o ensino que você tem recebido tem se tornado prático na sua vida diária? O que você tem mudado na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar, nos seus desejos, nos seus propósitos, no seu coração, com as mensagens que têm sido pregadas? Ou será que a gente tem agido mais como judeus que criticavam o ministério de Paulo, buscando inclusive colocar alguns rótulos naquele ensino que ele estava passando? A gente precisa pensar nisso. Outro ponto é que Paulo não se lembrava do passado da igreja como uma forma de saudosismo, meio que lamentando, mas como um encorajamento para que aqueles irmãos continuassem servindo ao Senhor, como a igreja estava fazendo de fato. E ele também usou aquilo como uma maneira de defender a igreja de ataques mentirosos que aquele ministério estava recebendo. Assim, nós também, amados, não devemos olhar o passado com algum tipo de saudosismo, nem no mundo, nem na igreja, né? Fiquei imaginando um adulto, lembrando do seu tempo de criança, pensando assim, era tão gostoso, né? As brincadeiras, quando eu ficava brincando o tempo que eu queria, ou então às vezes eu jogava com os amigos, eu podia ir para a rua. Mas você cresceu, agora não dá mais, né?
As coisas de criança ficaram para trás e vieram novas coisas. E a igreja também cresceu. A igreja está com mais de 30 anos. A igreja precisa trabalhar. A igreja precisa fazer discípulos, que fazem outros discípulos. E eu não estou falando que a gente não está fazendo, mas a gente sempre vai achar meios de fazer cada vez melhor, né? Como a gente faz o nosso trabalho, né? A gente faz o nosso trabalho todo dia, mas achando coisas que a gente pode fazer cada vez melhor. Então eu creio que dessa maneira a gente também deve fazer na igreja, para conseguir continuar encorajados com o que aconteceu no passado, prosseguindo para continuar crescendo e servindo como igreja na realidade atual. Você está preocupado com as eleições? Eu estou. Você está preparado para, se vierem perseguições? Já pensou nisso? E se vier? Glória a Deus por isso. A igreja mais cresce onde tem perseguição. A gente quer que a igreja cresça. Enfim. Não estou profetizando, mas é um fato. A gente ora para a igreja crescer, para a igreja se fortificar. A igreja mais cresce onde o fogo está quente. Creio que a gente também deve honrar as pessoas que foram usadas por Deus para fundar a IBNA, e eu creio que a gente tem feito isso, mas também como meio de glorificar a Deus e sermos encorajados a prosseguir com o trabalho. A gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima parte, quando ele vai falar do procedimento dele ali, no começo da igreja. E também lembrar com espírito de gratidão desses homens e mulheres que investiram suas vidas, para que hoje a gente estivesse aqui reunido, ouvindo o verdadeiro evangelho. E é isso que a gente vai lembrar durante a ceia. Esse evangelho que nós ouvimos é o evangelho que a gente celebra quando a gente reconhece, ou quando a gente relembra tudo que Cristo fez por nós. Se o batismo é a declaração pública e pontual da nossa nova vida com Cristo, a ceia é uma celebração pública e contínua que demonstra a comunhão que você tem com esse corpo e declara a esperança que você tem, que nós temos como corpo em Cristo e que chegou até nós pela pregação dos fundadores dessa igreja, e somos gratos a Deus por isso, em meio a muita luta, né? E nós devemos continuar anunciando esse evangelho. Eu queria dar um tempo, então, de oração, para que você pudesse pensar naquilo que foi pregado, e talvez que você precisa se arrepender, talvez se acertar com Deus em relação a isso e se comprometer a mudar no que for necessário. Além disso, é um momento em que você deve avaliar qualquer coisa que está te impedindo de ter plena comunhão com alguém, e que, pedindo a Deus, né, que o ajude a se acertar com essa pessoa, para que você possa voltar a se relacionar com ela, como a gente vai celebrar na ceia, tendo comunhão plena, tá bom? Pense se você tem alguém para perdoar, se você tem alguém que você precisa pedir perdão, tá bom? Eu vou dar um tempo para que a gente possa fazer isso.